Então, gente, para todo mundo aí, boa tarde. A gente vai conhecer um pouquinho mais aí, né, e discutir sobre o Josué de Castro e epistemologia. Então, para isso, né, o nosso palestrante convidado de hoje é o professor doutor Helder Remígio. Ele é doutor em História aí do Norte e Nordeste do Brasil pela UFPE. Ele, inclusive, fez um estágio aí doutoral, né, na França. Ele é mestre em História Social aí da Cultura Regional pela UFRPE e licenciado em História pela UFRPE também. Ele possui experiência em Educação Básica e no Ensino Superior. Atualmente, ele está como professor assistente 4 da Universidade, né, Católica de Pernambuco, atuando aí como professor de licenciatura em História, tá certo? Ele é editor-gerente aí e editor-assistente de algumas revistas. Ele também é um autor aí do livro Josué de Castro, um pequeno pedaço aí do Incomensurável, que foi lançado em 2022, se eu não me engano, você pode me corrigir depois. E ele tem aí como áreas, né, de estudo essa dedicação aí das relações entre fome, cidadania, biografia, poder e história urbana. Então, ele vai fazer aí um apanhado para a gente aprofundar os conhecimentos aí sobre Josué de Castro. Professor, o senhor tem em média aí 60 minutos, mas fique à vontade para utilizar esse tempo, a gente tem 2 horas aí da disciplina, e comumente no final a gente abre para perguntas. Se for abrindo alguma coisa no chat, e o senhor não conseguir ver, não se preocupe que eu posso fazer a pergunta depois, tá joia? Então, mais uma vez, obrigada, e fique à vontade aí, se quiser expor alguma tela. Olá, Natália, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pela apresentação generosa de Natália, muito obrigado. Agradecer ao professor Raul Manhães e à professora Érica Cadena por mais esse convite de participar, de estar aqui nesse momento com vocês, nessa disciplina de teorias epistemológicas, que é fundamental para a nossa formação de maneira geral, acho que de qualquer área, né? Não somente do programa diretamente, mas qualquer área do conhecimento. Acho que a gente sempre precisa discutir epistemologia, acho fundamental. Bem, hoje eu vou fazer um percurso com vocês dessa perspectiva de discutir, como eu falei, mais uma vez, a trajetória de Josué de Castro aqui nessa disciplina. Eu digo mais uma vez porque já há alguns anos, desde a minha aproximação com o professor Raul Manhães de Castro, que é uma referência para todos nós, né, um cientista, um intelectual de peso e que tem um serviço à academia, não só em Pernambuco, mas nacionalmente, internacionalmente, e que em diálogo contínuo, constante, sobre a vida e obra de Josué de Castro, tem convidado para participar dessa disciplina. E, por esse motivo, eu vou, após esses breves agradecimentos, iniciar a minha fala, mas antes eu gostaria de comunicar a Natália, como eu não estou com a minha internet de casa ou da universidade onde eu atuo, da Universidade Católica de Pernambuco, pode ser que aqui e ali haja alguma instabilidade. Por enquanto, a internet está ótima, eu já havia testado anteriormente, mas qualquer necessidade, se você não conseguir me ouvir, ou não estiver visualizando bem, ou o vídeo travar, por favor, me avise, tá bom? Eu agradeço por isso antecipadamente. Bem, falar de Josué de Castro é sempre, para mim, um desafio. A primeira vez que eu vi Josué a falar sobre Josué de Castro, foram nas músicas de Chico Science, não é? O Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. É desse Josué que Chico Science está falando. Não é o Josué bíblico, não é? Ele não é um outro personagem de Jorge Amado em algumas obras, não. É Josué de Castro, de quem nós vamos falar hoje e conhecer um pouco.
conhecer não somente o homem, a vida, a obra, sobretudo compreender como Josué de Castro cunhou uma série cunhou o seu próprio pensamento, né? O seu pensamento original, o seu pensamento social em torno de questões brasileiras, certo? Para isso, a gente vai ter que entender um pouco a complexidade do percurso desse intelectual. E é aí que está a perspectiva da produção do conhecimento, né? É aí que está a necessidade de conhecermos como um intelectual como esse consegue mobilizar diversos campos de saber para formular ou enfrentar uma questão a partir de uma série de teses, né? De teses e de pensamentos, especificamente o enfrentamento à fome, que era essa a grande preocupação de Josué de Castro, certo? Então, para que a gente tenha mensure um pouco a trajetória de Josué de Castro e esse pensamento em construção, em constante construção, nós vamos refletir sobre a formação de Josué de Castro. Primeiro, Josué de Castro nasceu no Recife em 1808 e faleceu em Paris em 1973. E ele teve um percurso extremamente interessante, porque, primeiro, ele foi, como havia dito o professor Raul Manhães de Castro anteriormente, aluno do ginásio pernambucano, filho de um pai paraibano, de uma mãe pernambucana, que era professora primária, estudou também no Colégio Souza Leão, o Colégio Carneiro Leão, teve uma vida muito próxima na sua infância dos mangues do Recife, dos rios do Recife. E aí vocês poderiam me perguntar, sim, professor, mas o que é que isso tem a ver com a epistemologia? Tudo. Porque essa relação com a infância, né, essa proximidade com os mangues, com as comunidades ribeirinhas, com as pessoas que habitavam os manguezais, né, as palafitas, de algum modo, essa convivência ela ajudou, colaborou para que Josué de Castro fosse, ao longo da sua trajetória, construindo um pensamento, construindo uma maneira de pensar, construindo ferramentas que pudessem explicar a pobreza, a fome, a miséria, mas, sobretudo, a partir de uma perspectiva de desnaturalizar a pobreza, de desnaturalizar a fome, de desnaturalizar a miséria. Então, esse menino que viveu nos mangues do Recife escolhe a medicina. E aí vocês estão vendo, por exemplo, uma fotografia da Faculdade de Medicina da Bahia, de 1925, do acervo da Fundação Joaquim Nabuco, quando Josué de Castro ele vai cursar medicina em Salvador. Lá ele encontra figuras importantes, proeminentes, do ponto de vista da nossa própria relação com a perspectiva da medicina e também dessa saída do Recife. E na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1925, ele vai encontrar, por exemplo, vai conhecer um baiano famosíssimo, Anísio Teixeira, vai conhecer Arthur Azevedo, um antropólogo importante, né? Vai conhecer Theo Brandão, entre outras figuras que ele vai ter contato nessas primeiras sociabilidades intelectuais. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, que vai sair na revista Projeto História, de São Paulo, justamente pensando como esse Josué de Castro vai construindo sociabilidades intelectuais. Como esse Josué de Castro vai construindo redes intelectuais. E a medicina foi fundamental para isso, né? Por exemplo, o professor de vocês, Raul Manhães de Castro, é médico, mas é uma referência no campo da nutrição, né? Então, a medicina ela é irradiadora
de possibilidades de circulação de ideias e de interdisciplinaridade. Então, eu acho que esse é um ponto também central nessa trajetória de Josué de Castro que eu estou aqui hoje a apresentar para vocês. É necessário pensar essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade que Josué de Castro consegue, ao longo da sua trajetória, mobilizar. Mas, por enquanto, nós estamos apenas na medicina. E Josué de Castro não conclui o curso de medicina na Universidade da Bahia. Ele migra para o Rio de Janeiro, onde ele vai concluir o seu curso em 1929. Não se sabe ao certo os motivos que fizeram ele mudar, né, de instituição. Mas desde muito cedo ele estava um pouco desencantado com algumas áreas da medicina, porque ele estava muito mais preocupado com a medicina que estivesse próxima da população, próxima das pessoas, próxima da sociedade, e isso ele acabava não encontrando tanto nos cursos superiores por onde ele passou, nem na Bahia, nem no Rio de Janeiro. E aí que ele vai, de algum modo, construindo a sua própria trajetória e construindo o seu próprio modo de fazer ciência, né? Então, aí vocês têm também duas fotografias super importantes que mostram o Josué de Castro quando cursava medicina já no Rio de Janeiro, né, repleto de livros, né, relativamente bem vestido, sentado em uma poltrona, né, em um divã, na verdade, parece um divã freudiano, né, e também um retrato de Josué de Castro, pintado por Portinari em 1936. A gente pode avaliar aí duas questões importantes. A primeira delas é que, quando Josué estava no Rio de Janeiro, ele já começa a se interessar muito pela escrita. É também importante dizer que esse código de cinema, artigos dele na época, e relativo à psicanálise, enfim, ele já está enquanto intelectual mais próximo das humanidades também, né? E a década de 30 ela é muito interessante porque é o momento que ele, já atuando como médico, amplia suas redes de sociabilidade, depois de ter uma passagem pelo México, de passar pelos Estados Unidos também, especificamente no Medical Clinical Center de Nova York, onde ele vai ter acesso, talvez ali, às primeiras discussões mais latentes e mais substanciais sobre o campo da nutrologia, o campo da nutrição também, que estava surgindo naquele momento, que ele traz essas ideias para o Brasil. Então, veja, eu quero que vocês prestem atenção muito nessa perspectiva da circulação de ideias, de como esse intelectual, de algum modo, ele vai construindo esse pensamento, né, a partir de uma série de questões e de reflexões em torno de diversos campos de saber, tá bom? Quem faz esse retrato de Josué de Castro não é nada mais, nada menos do que Cândido Portinari, né? Um artista fundamental e que também era um artista que também se preocupava muito com a questão da fome, da pobreza, da miséria. Então, esses contatos, essas redes de sociabilidade, de algum modo também vão colaborando para que Josué de Castro ele se coloque nesse lugar de intelectual e, mais tarde, também de político. Não é? Então, para que vocês estejam atentos e atentas, é necessário também não distanciar a questão intelectual da questão política, certo? Principalmente nesse momento, nos anos 30, 40, 50, até os anos 60, principalmente, nós tínhamos a ideia de um intelectual público, desse intelectual que não fica apenas no seu gabinete, desse intelectual que lança suas ideias para o mundo, não somente a partir das suas obras, mas a partir do seu engajamento social, da sua preocupação social e da sua relação com a sociedade. Então,
Esse é um ponto também que eu gostaria de destacar nesse momento, tá bom? Nos anos 30, Josué de Castro vem ao Recife, volta ao Recife e passa a clinicar. Tem um consultório médico, um consultório em que ele se preocupa muito mais com as questões de nutrologia, um nutrólogo, mas também é uma experiência de volta ao Recife, onde ele se encontra com a docência. Josué de Castro vai ser professor da Faculdade de Medicina de Pernambuco. Josué de Castro vai ser professor da extinta Faculdade de Ciências Sociais do Recife, que funcionava no interior da Faculdade de Direito do Recife, que era um centro irradiador de ideias também no Nordeste e no Brasil. Então, aí nós começamos a perceber um outro aspecto do Josué de Castro, que é o aspecto do professor Josué de Castro, certo? Então, tem alguns depoimentos que trazem, que mostram o professor encantador que ele era. O professor conseguia explicar questões extremamente complexas de uma maneira compreensível, didática, prática, em que os alunos conseguiam aprender, né, aquele conhecimento com maior facilidade, né? Então, esse é um outro destaque também que eu dou nessa perspectiva aqui que nós estamos discutindo aqui, nessa disciplina, de pensar justamente essa lógica da construção do pensamento, né? Então, o Jamerson Ferreira Lima, que era um médico, né, que foi aluno de Josué de Castro, ele tem um relato muito importante em um livro que foi publicado em 1983 pela Academia Pernambucana de Medicina, onde ele diz o seguinte, ele diz, olha, nos deparamos na sala de aula com um jovem moreno, na casa dos 20 anos, magro e alto, de calças escuras e paletó pesado, cinzento esverdeado, estilo europeu, falando sobre metabolismo basal. O assunto pouco tinha de particularmente agradável. Ao contrário, era difícil e técnico, mas o conteúdo decorria em prosa ágil, viva, e a figura do expositor se situava numa contradição entre o ar pretensioso e a maneira simpática e eloquente da preleção. Exposição que se fazia este tom comunicativo, fixando todos ao tema. Daí em diante, continuei ouvindo as palestras com regularidade, disse Jamerson Ferreira Lima, que mais tarde se torna um importante interlocutor de Josué de Castro, inclusive quando na década de 50 ele cria, com sede em Paris, a Associação Mundial de Luta contra a Fome, que tinha como sigla ASCOFAM. Mas ainda nesses anos 30, nós temos digamos assim, um pensamento gestado de maneira muito significativa, que é justamente um conjunto de escritos que estão postos nessa década de 30. Primeiro, em 1932, ele escreve As Condições de Vida das Classes Operárias do Recife. Josué de Castro, quando volta para o Recife, ele se torna médico de uma fábrica, provavelmente era a fábrica de tecidos da Torre. E lá ele descobre que os operários, continuamente procurando, né, a enfermaria, o consultório médico da fábrica, não tinham tuberculose, não sofriam de doenças gratuitamente. A causa principal das doenças era a baixa nutrição, tá? A péssima qualidade nutricional da alimentação dos operários. E aí ele escreve, em 1932, esse importante livro que se torna uma das referências para a constituição do próprio salário mínimo, As Condições de Vida das Classes Operárias do Recife, publicado em 1932. E, posteriormente, ele vai se aproximando ainda mais das ciências humanas e, especificamente, do campo da geografia, porque ele se torna docente da Faculdade de Ciências Sociais do Recife e vai ministrar a disciplina de Geografia Humana, um médico ensinando geografia. E geografia humana. Ele tinha uma proximidade muito grande com a escola possibilista da geografia francesa, né?
e ele acabava construindo também possibilidades de compreensão em torno dessa perspectiva possibilista da geografia, que levava a geografia também para compreender questões amplamente difundidas naquela época, e principalmente no período de crise econômica, né, principalmente a década de 30, pós-crise de 1929, quando ele vai se dedicar a pensar questões sociais, já nesse livro chamado Documentário do Nordeste, publicado em 1937, que muitos dizem, é um livro de contos. Na minha opinião, é um livro que traz, de certo modo, a gênese do pensamento de Josué de Castro, porque é nesse livro onde ele vai ter preocupações com as populações do mangue, onde ele vai entender o ciclo do caranguejo. Em um dos capítulos, intitulado O Ciclo do Caranguejo, ele mostra a história de uma família que partiu do sertão pernambucano fugindo da seca, né? E nessa fuga da seca, essa família se encontra com um verdadeiro oásis, onde havia comida, onde havia água, que eram os mangues do Recife. Sendo que as péssimas condições de vida das pessoas que viviam nos mangues demonstravam justamente essa perspectiva de desigualdade social, de uma cidade que era imensamente desigual e de uma localidade onde tudo era cíclico. Ou seja, as pessoas comiam os caranguejos e os caranguejos se alimentavam das fezes dessas pessoas que viviam nos mangues, nos manguezais, na lama dos manguezais, demonstrando nitidamente essa cidade desigual que já era o Recife nos anos 30. Essa perspectiva também é possível de relacionar diretamente com o presente, né? Recife como uma cidade imensamente desigual. Isso é nítido na sua geografia. É perfeitamente possível analisarmos dessa maneira, certo? Então, esse mesmo Josué de Castro, que pensa o ciclo do caranguejo, é também o Josué de Castro que decide retornar ao Rio de Janeiro. Retornar ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ele acaba tendo mais uma vez um encontro com a docência, e dessa vez também com outras instituições de pesquisa, instituições que, naquele momento, no final dos anos 30, início dos anos 40, instituições que estavam preocupadas com a guerra, instituições que estavam preocupadas com a alimentação dos soldados, com a ração que seria produzida para os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. E Josué de Castro também se torna esse homem de laboratório, esse homem que funda o Instituto de Nutrição, tá, na UFRJ, e ao lado de vários outros colegas, inclusive da química Emília Pekenik, que era uma figura importantíssima, e ali ele vai cunhando também outra peça, uma outra chave do seu pensamento, que é essa aproximação com os laboratórios, com essa ciência produzida nos laboratórios, que ajudava Josué de Castro a pensar não somente aquilo que o Estado estava preocupado naquele momento, que era produzir a ração dos soldados que iriam para a Segunda Guerra Mundial, como demonstra aí na visita dele aos Estados Unidos em 1943, em Miami. Ele vai trazer essas técnicas para desenvolver a ração dos soldados no Rio de Janeiro, mas também a necessidade de pensar os regimes alimentares do Brasil, de pensar como as pessoas comiam e também pensar alternativas para que as pessoas pudessem se alimentar de uma maneira mais adequada e que pudessem ter acesso à alimentação. Então, não era somente o laboratório fechado servindo a um projeto de Estado, mas era também um cientista que se colocava ali como um cientista social do seu tempo, um cientista que pensava questões centrais para superar a desnutrição de determinadas camadas sociais. Então, veja, para que a gente possa
se situar em torno dessa perspectiva, é necessário a gente voltar um pouco. É a medicina, é a geografia, é a nutrição, é a química no laboratório e é também esse sentimento do mundo, de procurar também transformar a sociedade a partir daquilo que era produzido diretamente nas universidades. Então, aí a gente vai percebendo o diferencial desse intelectual que buscava construir pontes entre a universidade e a sociedade, entre a ciência e a sociedade, certo? Até que nós chegamos em 1946. Esse livro, Geografia da Fome, a Fome no Brasil, vocês já devem estar visualizando na tela, ele é um livro de denúncia. Eu sempre gosto de dizer, Geografia da Fome, a Fome no Brasil, uma obra denúncia, em um artigo que publiquei na revista Intelectos, da UERJ, do Rio de Janeiro. Esse livro, ele é um divisor de águas no Brasil, porque até então nós tínhamos uma denúncia muito forte às questões sociais na literatura. Raquel de Queiroz, em O 15, Euclides da Cunha, lá atrás, em Os Sertões, José Américo de Almeida, em alguns pontos da sua obra, também trazia muito essa perspectiva. Rodolfo Teófilo também trouxe as secas no Ceará, né, a fome que as pessoas passavam no Ceará, mas é necessário a gente pensar que uma crítica amparada em dados, uma crítica amparada em estudos profundos sobre os regimes alimentares do Brasil, nós ainda não tínhamos tido, certo? É claro que esse momento de guerra que o mundo vivia, né, e especificamente em 1946, do pós-guerra, trazia a necessidade de pensar ações para combater a fome no mundo. Era aí que, por exemplo, a ONU já havia desdobrado a sua capilaridade institucional para produzir uma outra instituição, que era a FAO, a Fundação para a Alimentação e Agricultura da ONU. E Josué de Castro, como homem que pensava o seu tempo, estava extremamente antenado com o que estava acontecendo no mundo. E Geografia da Fome é justamente esse livro que vai ser traduzido em diversas línguas, que vai, em 1948, ser traduzido em francês, e aí que ele ganha o mundo, e que vai propiciar também Josué de Castro a circular em diversas regiões do globo, circular, ser convidado para diversas palestras, porque ele vai, pela primeira vez, como eu vou mostrar no slide a seguir, dizer que existe fome no Brasil. E ele vai provar que existe fome no Brasil, porque ele vai mapear a fome no Brasil. Ele vai pegar o mapa do Brasil, que até então, especificamente no período Vargas, havia um elogio exacerbado ao Brasil, tudo era perfeito no Brasil, né? Tanto que naquela época a frase mais famosa era: o Brasil é o país do futuro, né? Onde a gente lembra muito do livro do austríaco biógrafo de Fouché, que me foge o nome agora, Stefan Zweig, que escreveu um livro chamado O Brasil do Futuro. Ele fugiu da Europa para o Brasil, e naquele momento o Stefan Zweig se encanta pelo Brasil e escreve esse livro, O Brasil é o País do Futuro. E esse futuro que nunca chega, né? Nós estamos esperando até hoje. E Josué de Castro vai na disso. Josué de Castro vai dizer: olha, temos fome no Brasil. E de que forma? Nessa região, na parte amazônica e no litoral do Nordeste, uma área de fome endêmica. Nós temos nessa área rosa, número 3, uma área epidemia de fome, né? No sertão nordestino principalmente. Nós temos nessa parte amarela uma área de subnutrição. Isso mesmo, ele coloca o extremo sul do país e o centro-oeste como uma área de subnutrição. Então, ele vai explicando essa perspectiva ao longo do livro, mostrando 5 regiões de fome.
não há fome que se apresenta da mesma maneira. As carências nutricionais são distintas de acordo com as regiões que são analisadas ao longo do livro. Então, fica a dica também para que vocês possam visitar o livro Geografia da Fome no Brasil, onde, inclusive, na introdução, ele faz uma crítica forte ao Gilberto Freire, intelectual pernambucano, sociólogo, que, segundo ele, suavizava a questão da fome, né, focando muito mais quando analisa a sociedade escravocrata no século XIX, principalmente. O Gilberto Freire foca muito mais nessa perspectiva dos hábitos, dos costumes, em vez de focar numa dimensão social da alimentação, uma crítica que o Josué de Castro faz ao Gilberto Freire nesse livro. Então, a gente tem como marco, talvez, um resultado desse percurso intelectual de Josué de Castro, como médico, como docente, como homem de laboratório, é esse livro, certo? E a gente sabe que a gente tem que entender também esse professor Josué de Castro como um intelectual que se estabelecia, como eu disse anteriormente, em redes acadêmicas e intelectuais, mas que, sobretudo, realizava ali trocas simbólicas, como diria o Bourdieu, né, o sociólogo francês, trocas simbólicas, trocas intelectuais, trocas entre campos de saberes, né, entre um trânsito entre campos de saber. Então, acho que esse é um ponto relativamente importante para a gente seguir aqui na nossa discussão, tá bom? Já durante o governo Dutra, como eu sou historiador, para mim é fácil a gente se localizar no tempo, né? Mas relembrando para vocês, já durante o governo Dutra, vocês lembram que o governo Dutra tinha lá o plano SALT, saúde, alimentação, né? Eletricidade, transporte, enfim. O A, obviamente, do SALT é a alimentação, né? Então, nós tínhamos ali a preocupação do governo Dutra com a alimentação. E já no final da década de 40, Josué de Castro havia se consolidado como um nome importante nas discussões sobre alimentação, não só no Brasil, mas já se irradiando bastante pela América Latina, e com a publicação da sua obra em língua francesa pelo mundo também, seu pensamento acaba sendo difundido no mundo inteiro. Ele é convidado pelo governo brasileiro para participar, para integrar uma delegação que iria para a Europa, especificamente para Roma, onde iria ser discutido algumas questões relativas à alimentação no mundo, em 1949. Então, ele integra um grupo de médicos, de nutrólogos, que vão para a FAO, para essa instituição importante que visava combater a fome no mundo, para representar o Brasil. E esse movimento é um passo muito importante, porque depois nós chegamos novamente a um governo Vargas, e no governo Vargas, Josué de Castro vai ter um lugar muito especial. Dizem que Josué de Castro tem uma proximidade muito grande com Vargas, chegando a ser o médico dele, aquele médico mais particular que conversava, né, que olha a pressão, que tinha um cuidado. E, sobretudo, porque nos anos 50, no governo Vargas, ele assume uma comissão que tem um nome muito específico e próprio para esse momento, que era a Comissão de Bem-Estar Social. A presidenta da comissão era Alzira Vargas e o vice-presidente era Josué de Castro. Essa Comissão de Bem-Estar Social ela estava amparada principalmente no ideal de pensar o bem-estar social ou construir minimamente o estado de bem-estar social, saúde, né, segurança e educação para a sociedade, inspirado justamente nos estados previdenciários que surgiram no pós-guerra. Vocês lembram que era um estado que garantia ao cidadão a perspectiva de cuidar do cidadão do berço ao túmulo. E é aí que surge, por exemplo, o mega sistema de saúde da Grã-Bretanha, entre outros sistemas de seguridade social na Europa, nessa perspectiva de bem-estar social. E Josué de Castro
passa a integrar essa comissão e passa a ter uma atuação também internacional, representando o Brasil para assuntos ligados à FAO naquele momento. Bom, então, nós percebemos que Josué de Castro, nessa irradiação para o mundo institucional, especificamente para esse organismo internacional ligado à ONU, ele vai articulando a sua candidatura para chegar à presidência do Conselho Consultivo da FAO. Então, em outras palavras, aquele jovem do Recife, né, que se tornou médico, que construiu um trânsito em saberes, que publicou obras importantes, trazia no seu cerne a perspectiva do um livro, um outro livro. Qual o mesmo método? Ele vai mapear a fome no mundo, não mais só no Brasil, agora em todos os continentes. Ele vai pensar as carências alimentares de cada uma dessas regiões do mundo, a partir da nutrição. Né? E aí ele está mobilizando a nutrição, a geografia, a medicina, né? A própria história, as ciências sociais, enfim, construindo o seu pensamento interdisciplinar. O mais interessante de tudo é que Geopolítica da Fome é um livro produzido e encomendado por um autor, por um editor norte-americano. Um editor norte-americano chamado Stephen Greenburger. Esse camarada, ele buscava construir, editorar, melhor dizendo, livros que explicassem ao público médio dos Estados Unidos o que estava acontecendo no mundo. E a fome era uma das preocupações daquele momento, nos anos 50. Mesmo passada a guerra, a fome ela persistia, ela levava milhares de pessoas à morte anualmente. E esse livro simplesmente é publicado em inglês, a sua primeira versão, né, depois em português e em mais 24 idiomas. E é um livro que viaja o mundo, que é premiado naquele tempo de Guerra Fria, naquela tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Ele é premiado tanto nos Estados Unidos, quando ganha o prêmio Roosevelt, quanto também na União Soviética, quando ele recebe premiações ligadas à Academia Soviética de Ciências. Então, vejam a dimensão do pensamento de Josué de Castro e, ao mesmo tempo, como ele vai construindo essa série de articulações entre esses campos de saber, tá bom? Mas é também nos anos 50, que, como eu havia antecipado para vocês, que muitos intelectuais se lançam no campo da política partidária. Porque produzir ciência já é também algo extremamente ligado à política, tá, minha gente? Vocês poderiam dizer, não, a minha tese, a minha dissertação não tem nada a ver com política, tem tudo a ver com política, tá? Mesmo que você não discuta política partidária. Mas ali você tem um posicionamento científico, ali você tem uma forma de pensar, ali você tem uma literatura especializada, tudo isso é política, tá, minha gente? Então, esse é um ponto importante também de a gente perceber. Mas o engajamento dos intelectuais nos anos 50 e 60 e 40 também, ele era típico. Então você tinha, por exemplo, um Jorge Amado, que era um grande escritor, que foi deputado federal também, já nos anos 30, 40, né? E você tinha Josué de Castro nos anos 50, entrando no PTB, que era o partido de Getúlio Vargas, para se candidatar a deputado federal por Pernambuco. Na primeira eleição, em 50, ele perde.
né? Não consegue se eleger. Estava muitos anos distante de Pernambuco, apesar de fazer uma lindíssima campanha, mas não consegue. Mas, posteriormente, em 54, né, e depois em 58, ele consegue não só se eleger deputado federal por Pernambuco, pelo PTB, que era um partido reformista, que tinha, inclusive, um setor ligado aos intelectuais, mas ele consegue também se tornar o deputado federal mais votado do Nordeste nos anos 50. Né? E tem uma aproximação muito grande com Francisco Julião, que era o líder das ligas camponesas. E aí vocês poderiam dizer, professor, é muita informação, de fato. Mas vocês podem fazer uma correlação entre a alimentação, entre a fome e, sobretudo, em um ambiente dos anos 50 e dos anos 60 que se discutiam as reformas. Que reformas eram essas? As reformas de base, entre elas a reforma agrária. Já no livro Geopolítica da Fome, Josué de Castro afirma que uma das formas de superar a fome está na reforma agrária. O México fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária, parte significativa da Europa fez reforma agrária, mas a América Latina e a África, né, não havia feito reforma agrária de maneira significativa ainda. Então, esse era um caminho possível. E ele vai se construindo também como uma liderança política que traz as ideias das suas obras para encampar projetos de lei importantes. Então, de algum modo, ele traz o seu pensamento para a política, para a prática política. Né? Então, aí você tem uma foto de Josué de Castro em campanha, em meio à Associação de Moradores lá de Prazeres, né? E ele traz alguns pontos que a gente poderia pensar como um intelectual que, de fato, lança projetos para modificar a realidade das pessoas, preocupado diretamente com a mudança e, sobretudo, com o estado de bem-estar social que ele desejava criar, né, e colaborar para criar aqui no Brasil. Então, nós temos, no primeiro ponto, a criação de uma reserva de alimentos no Brasil para os momentos de crise. Isso é algo que ele aprende na FAO, que também está nos seus livros, especificamente no livro Negro da Fome, que é o livro que traz o estatuto de fundação da Associação Mundial de Luta contra a Fome. Ele traz a ideia de desapropriação de terras por interesse social, ou seja, você tem uma comunidade que ocupa um determinado território, então você teria ali a desapropriação de terras para que aquelas terras fossem melhor usadas para produção de alimentos e que essa produção de alimentos pudesse ajudar a economia local, que pudesse gerar renda, enfim. Plano Nacional de Alimentação e da Merenda Escolar, eu já tenho ex-orientando de PIBIC, hoje já se encaminhando para o doutorado, estudando essa questão, pensar a alimentação nacional e pensar os primeiros projetos de merenda escolar, que hoje é tão importante para saciar, amenizar, né, a desnutrição de tantas crianças no Brasil todo. Então, Josué estava, nos anos 50, discutindo essas questões, né? Além de estar próximo das lutas de trabalhadores e da reforma agrária, por ser considerado o principal caminho para que o Brasil se tornasse um país desenvolvido. Porque, primeiro, naquela época existia essa perspectiva, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Né? Esse era um ponto. E superar o subdesenvolvimento estava também entre as metas de Josué de Castro naqueles anos 50. Né? E aí está também um ponto importante da sua dimensão internacional, mas também uma lógica extremamente atrelada à perseguição política e à atribuição daqueles intelectuais que estavam ligados a um pensamento mais progressista, à reforma agrária, certo? Isso é um ponto também muito importante da gente destacar. Muitos desses intelectuais foram perseguidos mais tarde pela ditadura civil-militar, porque foram taxados de comunistas, porque estavam produzindo ideias para superar os problemas sociais no Brasil. E em 1955 ele
recebe, devido à sua atuação, às suas obras, à sua atuação política, ele recebe o Prêmio Internacional da Paz, que era a indicação a um prêmio que era semelhante ao Prêmio Nobel. Josué de Castro foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, ao Prêmio Nobel da Paz, por 4 vezes, mas ao Prêmio Internacional da Paz, uma única vez, e ele recebeu esse prêmio do Conselho Mundial da Paz, que era um prêmio que a União Soviética oferecia aos intelectuais de destaque nessa área. E aí foi uma confusão no Brasil bem complexa, né? Isso está no prontuário de Josué de Castro DOPS, ou seja, na Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco, em que Josué de Castro ele era fichado pelo DOPS, né? Desde o Estado Novo, ele era fichado pelo DOPS. Todas as ações de Josué de Castro, os agentes do DOPS iam lá e registravam. E aí vocês observem que essa charge, resumindo, era uma charge que dizia: que vergonha para a pátria, Josué de Castro é comunista, vai receber um prêmio oferecido pela Rússia soviética. Essa discussão menor, né, minha gente? Essa discussão menor entre capitalismo e comunismo, que, na minha opinião, ela não constrói. A gente sabe que o capitalismo ele produz pobreza, a gente sabe que o capitalismo ele produz fome, mas não adianta você nomear como algo negativo o comunismo. Isso não vai resolver o problema da fome. Era mais ou menos como Josué pensava essas questões, né? Então, passados esses pontos, né, a gente chega em uma outra questão também, que já me encaminhando para daqui a pouco fechar a minha discussão, ainda tem um tempinho, mas já me encaminhando para o final, é necessário a gente perceber que essa questão da terra, ela se mostra como muito importante aqui no Brasil, no final dos anos 50 e início dos anos 60. O Nordeste passava por uma forte seca, principalmente no governo Juscelino, e a cidade onde eu estou hoje, Brasília, de algum modo foi motivo dessas discussões políticas no final dos anos 50, porque dizem: olha, Juscelino focou muito em Brasília, construiu Brasília, mas esqueceu o resto do Brasil, inclusive o Nordeste. No Nordeste as pessoas estão morrendo de fome. E aí Juscelino vai criar a Sudene, não é? Então, essa é uma perspectiva interessante, e Josué vai discordar do outro grande intelectual e amigo dele, colega dele, o Celso Furtado, que era um outro grande nome da intelectualidade brasileira à época, mas ele vai discordar dos métodos que Celso Furtado estava criando para a Sudene, porque Celso Furtado falava muito em uma agricultura exportadora, agroexportadora, mais ou menos o que hoje é o agro, né? Enquanto Josué de Castro dizia: não, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de uma agricultura de subsistência, de uma agricultura familiar, de uma agricultura que traga minifúndios, pós-reforma agrária, uma reforma agrária paulatina, constante, que ajude a economia brasileira a se sustentar e a combater a fome também. Então, os dois travaram esse grande debate, e Josué, de certo modo, perde politicamente esse debate. Não intelectualmente, mas politicamente perde, porque a decisão tomada é por uma Sudene que vai se constituir a partir de investimentos privados e de um forte laço agroexportador, dessa agricultura agroexportadora, semelhante ao que a gente conhece hoje o que a gente conhece como agro, né? O agro que não tem nada de pop. Então, em um livro chamado Sete Palmos de Terra e um Caixão, ensaio sobre o Nordeste explosivo, já publicado no exílio em 1964, Josué de Castro começa a refletir sobre esses anos 50. Josué de Castro começa a refletir sobre essa perspectiva do que aconteceu nos anos 50, dos enfrentamentos que ele teve, né, naquele momento. Então, esse livro, Sete Palmos de Terra e um Caixão, ele denota, ele traz a luta pela terra como um importante elemento dos anos 50 e, sobretudo, também a mobilização dos trabalhadores como um importante elemento para que os Estados Unidos interferissem diretamente no governo de João Goulart, né,
no governo legítimo de João Goulart e cometessem as atrocidades com a implantação de uma ditadura em 1964 no Brasil. Então, a gente também tem que relacionar muito a dificuldade que Josué de Castro teve para transformar suas ideias em questões práticas ao que aconteceu no Brasil, principalmente a partir de 64, quando uma experiência histórica significativa ela interrompe, né? Ela é interrompida pelo golpe civil-militar. E, além de tudo isso, Josué de Castro tem no governo João Goulart um papel importante como embaixador do Brasil em Genebra, quando ele vai, no período da experiência na FAO, dizer que a União Soviética e os Estados Unidos gastavam rios de dinheiro, milhões de recursos, com a própria perspectiva das armas atômicas, que poderiam acabar com a fome do mundo, né? O próprio engajamento dessas superpotências no combate à fome do mundo e a perspectiva da paz poderia acabar com a fome. E ele faz esse trabalho numa política de desarmamento atômico no mundo em 1962, algo que eu ainda preciso estudar mais profundamente, essa atuação de Josué de Castro nesse período, mas eu acho importante frisar para vocês. E aí vem um golpe, como eu disse, interrompe essa experiência histórica significativa, o golpe militar de 1964. O nome de Josué de Castro esteve presente na lista dos primeiros 40 políticos caçados, né? E aí no ato número 1, ato institucional número 1, no Diário Oficial da União de Brasília, 9 de abril de 1964, o AI-1 determina a cassação dos mandatos legislativos e de servidores públicos e a suspensão dos direitos políticos por 10 anos daqueles que eram considerados uma ameaça à segurança nacional. Vejam, uma ameaça à segurança nacional. Além disso, convocou eleições indiretas para presidente da República. Onde é que Josué de Castro estava nessa época, em 64? Em Genebra, como embaixador. E o que fazer? Voltar para o Brasil depois de um golpe? Não dava. Então ele acaba recebendo asilo político da França e vai viver na França durante o seu exílio, o seu trágico exílio. Eu digo trágico porque ele vai ter uma série de problemas, né, durante o exílio, apesar de retornar às atividades da docência, de ser professor, por exemplo, do IAL, do Instituto de Altos Estudos da América Latina e da Universidade de Vincennes, também, criada pelos revolucionários do maio de 68, de ser presidente do CID, que era uma organização importante, uma espécie de ONG, que criou possibilidades de desenvolver os países subdesenvolvidos, né, e escreveu muito durante o exílio também. Mas uma forte depressão atinge Josué de Castro. O próprio Jorge Amado relata que encontrou Josué de Castro em Lisboa, em um evento, e não era mais aquele Josué de Castro extrovertido, brilhante que ele havia conhecido. Ele até chega a dizer que era uma figura alta e triste. Imagine a expressão, né? E diversos jornais, em 1973, no dia 24 de setembro de 73, trazem a notícia da morte de Josué de Castro. The New York Times, El Dia, La Vie Catholique, o 1º de janeiro, Le Figaro, e o Le Monde também, sem dúvida, estava na primeira capa do Le Monde, a morte de Josué de Castro aos 65 anos em Paris. E aí dizem, tem uma parte no Le Monde, no jornal Le Monde, que diz o seguinte: morreu o homem que falou muitos anos ao deserto. Ou seja, era aquele homem que falava ao deserto. Por quê? Ele falava tanto do combate à fome e as superpotências não ouviam. Ele trazia soluções para combater a fome e os políticos não ouviam. A política partidária, especificamente, não escutava, que, segundo ele, estava muito mais interessada nas questões pessoais do que mesmo nas questões coletivas. E aí, veja, o que é que fica desse pensamento de Josué de Castro, desse percurso? É interessante a gente perceber que uma das grandes mensagens que o Josué de Castro traz do ponto de vista epistemológico do seu pensamento é que a fome ela não é natural.
ela não é produzida pela natureza, ela não deve ser atribuída a questões religiosas, a questões étnicas. Não, a fome, ela é resultado das estruturas econômicas e sociais que são injustas, que são desiguais. E nós temos elites, nós temos estruturas agrárias, estruturas sociais que não permitem, nesse ambiente de capitalismo voraz, sobretudo hoje, mesmo com os recordes de produção de grãos, os recordes de produções de diversos alimentos no mundo todo, e apesar das questões ambientais, que são cada vez mais desafiadoras, mas não falta alimento no mundo, muito pelo contrário, o que existe é uma distribuição desigual de alimentos. Né? Então, é necessário a gente pensar, a partir de Josué de Castro, dessa dimensão epistemológica do seu pensamento, que ele propôs entender a fome como um problema histórico, social e, sobretudo, político. Nós não podemos esquecer o que aconteceu com o Brasil durante a pandemia. Nós não podemos esquecer o que aconteceu no Brasil, que havia deixado o mapa da fome em 2015 e que logo em seguida volta ao mapa da fome da ONU, que durante a pandemia nós mergulhamos em uma situação extremamente danosa, onde 40 milhões de pessoas ficam na linha da extrema pobreza, passando fome e na fila do osso. Nós vimos imagens terríveis disso ao longo do período da pandemia e do pós-pandemia também. Agora nós já recuperamos, nós já saímos, as políticas de assistência social e de distribuição de renda ainda não são as ideais, mas melhoraram substancialmente nos últimos 3 anos. E nós estamos gradativamente superando esse problema. A gente espera também que futuramente o Brasil tenha condições, a partir do que Josué de Castro dizia, de superar não somente momentaneamente a fome, mas superar os problemas estruturais que produzem e causam a fome. Né? Então, algumas propostas de Josué de Castro para enfrentar a fome. Reforma agrária como caminho central para democratizar a terra, já falamos sobre isso. Mecanização e modernização do campo para aumentar a produção, ele falava isso nos anos 50, hoje é o que o agro faz. Né? Controle e planejamento da produção, visando garantir um mínimo alimentar para toda a população. Ele já falava também em renda mínima naquele momento. Né? E vocês sabem que as ideias dele inspiraram, inclusive, o salário mínimo, como eu havia dito. A defesa da intervenção estatal em políticas de alimentação e nutrição, a criação de programas de merenda escolar, reservas alimentares e políticas públicas de segurança alimentar, para que em momentos como a pandemia, por exemplo, o próprio Estado tenha condições de agir diretamente em relação a esses problemas, né? E, sobretudo, pensar a fome como um problema político global, fruto do colonialismo e do imperialismo. Esse é um ponto que eu acabei não tocando ao longo da minha exposição, e a gente tem que pensar Josué de Castro também como esse pensador anticolonialista. Tem um livro de um intelectual africano chamado Walter Rodney, que se chama Como a Europa Subdesenvolveu a África. Eu indico esse livro, é maravilhoso, apesar de trágico, que tem uma sequência de umas 15 páginas trazendo justamente o pensamento de Josué de Castro sobre o combate à fome e também a denúncia que Josué de Castro fazia em relação ao imperialismo, principalmente o imperialismo europeu, norte-americano, que esse imperialismo ele produz a fome também, certo? Então, segundo as ideias de Josué de Castro, esse é um ponto importantíssimo para que seja superado. E aí, veja, o que é que a gente poderia pensar, para ir fechando a minha discussão, do Josué de Castro no tempo presente. Primeiro, nos anos 90, né, já pós redemocratização, o Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo, cria uma movimentação da cidadania, inspirado também nas ideias de
de Josué de Castro. O Fome Zero, no início dos anos 2000, que integra uma série de programas sociais, também retoma as ideias de Josué de Castro. Lançada em 2024, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que integra uma série de países ligados ao BRICS para combater a fome no mundo, países emergentes, economias emergentes, também traz substancialmente as ideias de Josué de Castro para a discussão do tempo presente. Isso quem fala não sou eu, o criador do Fome Zero, José Graziano, que também foi presidente da FAO, né, recentemente. Então, veja, as ideias de Josué de Castro, elas continuam circulando, elas continuam presentes, elas continuam em articulação com as nossas discussões de hoje. E aí eu queria indicar para vocês, se vocês puderem depois e tiverem interesse de ler, o José Graziano, a Carla Barroso e o Saulo Abrantes, eles publicaram esse livro, Josué de Castro e a Diplomacia da Fome. Ele foi publicado em espanhol e foi publicado em português, lançado na Itália, na FAO, e publicado pela Fundação Alexandre de Gusmão, que é a editora do Itamaraty. Eu tenho um artigo nesse livro, um capítulo nesse livro. Se vocês depois desejarem ler e conhecer um pouco mais sobre Josué de Castro, além do meu artigo, tem um artigo importante da Adriana Salai, que é professora da USP, uma querida amiga, que também estuda Josué, do Rômulo Andrade, que é professor, pesquisador da casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Enfim, é um livro que nos ajuda muito a entender ainda mais essa figura tão importante que é Josué de Castro. Também indico o meu livro, Josué de Castro, um pequeno pedaço do incomensurável, publicado, como disse Natália, em 2022. Se vocês tiverem interesse, é só procurar na Amazon ou na editora Paco Editorial, tá certo? Aí vocês vão conhecer um pouquinho mais de Josué de Castro, para além do que a gente falou aqui hoje, tá certo? E queria, mais uma vez, agradecer imensamente ao professor Raul Castro, a professora Érica Cadena, a Natália, pela gentileza e pelo convite, e a todos vocês que tiveram paciência de me ouvir nesse momento e dizer que estamos sempre à disposição para que a gente possa continuar dialogando e debatendo não só sobre Josué de Castro, mas sobre inúmeras outras questões também. E é isso. Muito obrigado, minha gente. Obrigada, professor. Se quiser te compartilhar a tela, a gente salvou aqui seu e-mail, caso alguém queira, também não tenha anotado, tá certo? Parabéns pela sua palestra, né? Então, assim, eu sou da área da nutrição, né? Sou formada em nutrição. A gente tem aí, né, algumas abordagens, apresentação, né, de quem é Josué de Castro, o que é que ele fez e tudo, mas desde que a gente começou essa disciplina, né, o professor Raul, ele fala bastante, né, sobre ele, realmente, assim, tem muito a acrescentar no que a gente aprende, né, do porquê aí de alguns movimentos e tudo mais. Então, a sua palestra realmente ela veio para reiterar, né, e consolidar aí alguns conhecimentos. Muito obrigada e também parabéns pela didática, né, desse fluxo aí de apresentação. Antes da gente abrir para as perguntas, né, e para uma minha também, eu vou abrir para o professor Raul. Acredito que ele queira falar alguma coisa, professor. Eu queria muito, como sempre, agradecer bastante tornou-se um grande amigo, né? A gente já andou junto aí para algumas empreitadas afora aí. E eu sempre fico muito, muito feliz, né, pelo empenho que tem Helder. Eu mostrei, Helder, o teu livro, né, que eu considero muito importante esse livro, né? Não sei se ele está bem colocado aí, mas tá para ver aqui, não é? Que eu recomendo não só aos alunos daqui, mas a todo mundo, né? De todo canto que eu vou, quando se trata do problema de Josué de Castro, eu levo ele para mostrar isso. Eu queria deixar... Eu fiz uma série de perguntas no chat, né, que depois, se você puder pegar, você veja, mas eu me interesso muito mais pela pergunta número 1, né? Qual é a relevância do pensamento de Josué de Castro para a formação crítica e interdisciplinar
dos estudantes de pós-graduação em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, né? Veja, é só para mostrar a esses estudantes, a todo mundo na área da saúde em particular, mas em todas as áreas, a contribuição epistemológica de Josué, né? Josué foi um grande cientista que percorreu várias áreas e foi um arte, ele arquitetou a transdisciplinaridade, conceito que veio muito depois, né? E a própria nutrição, né? Tem nutricionistas aí, ela tem muito a ver, a construção da nutrição enquanto faculdade, ciência, essa coisa toda, ela tem muito a ver com o pensamento de Josué. Então, isso é uma primeira pergunta. E a número 3, que é por que Josué de Castro pode ser considerado um dos maiores intelectuais pernambucanos e brasileiros do século XX, especialmente pela repercussão internacional de sua obra e pela originalidade de seu pensamento. Isso para mostrar para os meninos, né, que eu tenho, você sabe, da minha luta para, simbolicamente, como diria Bourdieu, devia ser uma coisa bem fácil de fazer, mas não é, entendeu? Eu tenho tentado convencer as pessoas a criarem um busto de Josué. Inicialmente foi manter a casa dele, né, sabe? Porque por que se mantém a casa de Gilberto Freire e não se mantém a casa de Josué de Castro, né? Então, os meninos e muita gente talvez não entenda exatamente por conta do que aconteceu, a interrupção que houve na progressão do pensamento de Josué de Castro a partir da questão do golpe militar, cívico-militar no Brasil, não é? Então, essas minhas perguntas, e eu queria novamente agradecer muito o Helder e espero que a gente converse mais um pouquinho para ver a coisa lá no ginásio pernambucano, viu? Que eu acho... eu não sabia desse teu trabalho lá no ginásio pernambucano, eu queria até tomar conhecimento maior dele, né? Até para eu também me inserir por ali. Um abraço grande, viu? Muito obrigado, querido, e se você puder responder essas questões, o resto os meninos aí vão fazer para você, viu? Um abraço grande, Helder. Obrigado, Alvin. Professor Helder, você está conseguindo acompanhar o chat? Sim, Natália. Perfeitamente. Tá. E aí, então, o professor Raul, ele queria que você respondesse, por gentileza, a questão 1 e a questão 3 que ele colocou aí. Isso, perfeitamente. A primeira questão, veja, qual a relevância do pensamento de Josué de Castro para a formação crítica e interdisciplinar dos estudantes de pós-graduação em neuropsiquiatria e ciências do comportamento? Veja, eu acho que a nossa formação, e aí, a formação intelectual, né, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como a Natália está agora, ela ainda é muito cartesiana, sabe? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós acabamos vivendo e construindo o nosso pensamento de forma muito isolada. É como se a nutrição não pudesse conversar com a história, né? Que são campos, uma está ligada ao campo da saúde, outra está ligada às humanidades, e é possível, eu acho que o Josué de Castro ele traz essa perspectiva, ele desconstrói essa mentalidade cartesiana, extremamente fechada, como se nós tivéssemos que produzir ciência isoladamente. O Josué de Castro prova o contrário. Ele demonstra, a partir da sua trajetória e da construção do seu pensamento, que é possível superar essas amarras, as fronteiras do conhecimento, né, para que haja essa transdisciplinaridade, esse encontro entre saberes. E, sobretudo, a partir desse encontro entre saberes, construir uma perspectiva cada vez mais crítica em relação ao que é posto, ao que está
muitas vezes diante de nossos olhos e que nós naturalizamos. Essa perspectiva do conceito de desnaturalização, lá para o Michel Foucault, foi importantíssimo para o Josué de Castro, porque a fome era o objeto principal de pesquisa dele, de estudo dele, estava diante dos olhos dele, diante dos olhos da sociedade, e a sociedade naturalizava. Não, a fome existe porque existe, desde que o mundo é mundo, existe fome. E aí ele vai explicando gradativamente, articulando saberes para dizer, olha, para ir na contramão, para dizer, não, a fome não é natural. Eu não aceito que a fome seja natural. Prova por A mais B, né, a partir das suas do trânsito entre saberes, que a fome ela tinha causas ligadas diretamente a problemas estruturais da sociedade. Então, eu acho que muitas vezes o nosso problema de pesquisa pode estar sendo naturalizado. E é necessário desconstruir essa perspectiva de achar que determinadas questões são naturais, naturalizadas, que estão postas diante dos nossos olhos, e que certamente o pensamento de Josué de Castro vai ajudar vocês a fazer essa nova descoberta. Às vezes você trabalha com um tema há 10 anos, por exemplo, eu até mais que o Josué, né? Desde 2000 eu já perdi até as contas, desde 2012, 2011, que eu venho estudando Josué de Castro. Então, e cada vez mais ele me surpreende. E cada vez mais o pensamento dele sobre a fome me surpreende. É como se a gente tivesse uma perspectiva caleidoscópica. Vocês lembram o caleidoscópio, aquele brinquedinho, né, que você coloca no olho e que ele vai mudando de forma. Você mexe para um lado, mexe para o outro, e ele vai mudando de múltiplas formas. Eu acho que é um pouco isso também. Os nossos problemas de pesquisa precisam ser desnaturalizados. Eu acho que o Josué de Castro ele nos ajuda nessa dimensão crítica. Eu acho que, não sei se eu consegui responder, tá, Raul? Mas vou seguir. Tá, Natália, para a próxima. Professor, tudo certo. E aí, deixa eu só aproveitar um gancho dessa sua resposta para já também fazer a minha, e depois eu vou para o professor Raul, que é a 3. Nesse contexto, por exemplo, aí que a gente falou muito, né, de fome e tudo mais. Nos dias de hoje, a gente tem um outro problema também de saúde pública, né, na área voltada para a nutrição, que são os excessos alimentares. E aí eu queria saber do senhor, nos dias de hoje, por exemplo, se Josué de Castro ele tivesse vivo, né, o senhor acha que ele migraria para tentar compreender esse problema da obesidade, né, do excesso alimentar, ou não, ele continuaria ainda nessa luta aí para tentar diminuir, né, fome, desigualdade e tudo mais? Porque tudo isso também está atrelado também, como o senhor falou bastante, à política, então, os dois contextos, né? Então, o que é que o senhor acha que seria um pouco do pensamento dele aí? Ótima pergunta, Natália. Veja, eu sempre procuro colocar Josué no tempo presente, né? Sempre fico me perguntando o que é que Josué pensaria, né, sobre isso. É um exercício contínuo. E a questão da obesidade é também uma questão que o Josué já se preocupava, né? Para você ter ideia, lá nos anos 30, quando ele volta do Rio de Janeiro, ele diz, olha, eu voltei para o Recife para ofertar às mulheres, principalmente das elites pernambucanas, naquele momento, possibilidades de emagrecimento. Veja, ele trazia isso como uma preocupação naquele momento, né? Mas o interesse principal dele era mais amplo, era social, enfim. Mas ele destaca essa discussão quando ele vai falar sobre a fome oculta, não é? A ideia de fome oculta, porque você pode comer uma série você pode estar com o estômago saciado, cheio, mas, por outro lado, você não comeu, não se alimentou dos nutrientes adequados. Isso, não está nutrido, exato. Para a sua saúde, né? Então, a obesidade vem dessa preocupação aí, né, também. Então, eu acredito que ele estaria, sim, preocupado com a questão da obesidade, ele estaria, sim, mas ele também teria muito cuidado para que a perspectiva do emagrecimento
ela não estivesse ligada diretamente a uma perspectiva mercadológica e nem a um estilo de vida neoliberal, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que buscar um estilo de vida saudável, mas não necessariamente por causa do que o neoliberalismo nos dita a fazer, né? Eu acho que esse é um ponto também que talvez Josué de Castro ele se preocupasse, né? Muitas vezes a perspectiva da aparência, da imagem, né? Eu acho que ele teria, sim, um viés social aí muito importante também, de pensar muito essa perspectiva por meio da educação, né? O combate à obesidade por meio da educação, da conscientização, prevenção, enfim. Eu acho que seria por aí. Tá joia, professor. Então, vamos voltar aqui só à pergunta 3 do professor Raul, né? Então, por que Josué de Castro pode ser considerado um dos maiores intelectuais pernambucanos e brasileiros do século XX, especialmente pela repercussão internacional de sua obra e pela originalidade de seu pensamento? Vamos lá. Raul também, né, capricha nas perguntas, né, Natália? Então, veja, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender o que é Pernambuco. Isso, eu não sou bairrista, tá? Eu não sou bairrista, mas a gente entender o que é Pernambuco. Porque Pernambuco, no século XX, produz Paulo Freire. Pernambuco, no século XX, mesmo discordando de muitas questões, produz Gilberto Freire, certo? E produz Josué de Castro e tantos outros, né? E nomes importantíssimos da intelectualidade brasileira, né? Mas veja, um intelectual que tenha se preocupado diretamente com a fome em um momento histórico onde a fome ela era naturalizada, ela não era vista como um problema social necessariamente a ser enfrentado, eu acho que esse é o diferencial de Josué de Castro, sabe? Eu gosto muito de um filósofo italiano que se chama Giorgio Agamben. Ele escreveu um livro chamado O que é o Contemporâneo. E nesse livro, O que é Contemporâneo, ele fala o seguinte, ele diz, olha, ser contemporâneo é, mesmo inebriado pelas luzes do presente, enxergar o escuro. É como se a gente tivesse um lugar repleto de luzes, mas que as luzes nos impediam de enxergar o escuro. E Josué de Castro, ele consegue enxergar o escuro. Nesse caso, o escuro é a fome. Então, eu acho que é essa a perspectiva, o diferencial de Josué de Castro, sabe? Mesmo inebriado por um emaranhado de questões do seu presente, ele consegue perceber que a fome era a questão central da sua vida. E aí está a originalidade do pensamento dele, certo? Eu não sei se eu fui claro, né, nessa questão, mas ele era contemporâneo no sentido do que o Agamben traz, né? E aí está o seu diferencial em relação aos outros. Eu acho que também o Paulo Freire, deslocamento é importante nesse sentido em relação à alfabetização, por exemplo. Eu acho que ele consegue também enxergar o escuro inebriado pelas luzes do presente. Enquanto todo mundo estava preocupado com outras questões, né, com a economia, com o mercado, com outras questões, Paulo Freire disse, não, é o analfabetismo, vamos combater o analfabetismo. Sabe? Eu acho que a fome está para Paulo Freire, aí, como se fosse para Josué de Castro, como se fosse o analfabetismo para Paulo Freire, certo? Para uma questão contemporânea, e aí está a dimensão da originalidade do pensamento dele. Joia, professor, muito obrigada. A partir de agora eu vou abrir um pouquinho aqui os áudios, tá? Tem 2 rapazes aí que querem fazer pergunta. Então, Ezequias, você está aí? Olá, Natália, estou sim. Boa tarde. Fica à Vamos vontade. lá. Professor, parabéns pela sua aula. Eu estou muito arretado aqui. Minha cabeça está em um fluxo eterno de pensamentos, sendo atropelados um pelo outro. Inclusive, eu já antecipo desculpas, porque possivelmente eu não consigo falar tão bem. Eu estou aqui pensando demais em relação a tudo que o senhor falou aí. Mas vamos lá. Teve uma outra aula que um professor deu aqui, que foi, se eu não me engano, Luiz Alberto. Ele falou sobre medicina, ciência e condescendência, que ele trouxe um pouco sobre essa questão, né, debates políticos e sociais, e eu trouxe um questionamento sobre a neutralidade, né, que não existe essa questão de neutralidade em questões políticas, etc., e que todo cientista deve se posicionar, até porque estamos lutando por questões sociais. Você trouxe aí também outros tópicos que se relacionam a isso,
e aí eu só falou sobre essa questão do capitalismo, etc., o que eu achei muito importante. E esse caminho, esse fluxo que se seguiu, me levou para o pensamento da ciência aberta, né? Que eu acho que você pode ser familiarizado com isso. A ciência aberta, essa questão da transparência científica e social. Né? Quando a gente fala sobre a transparência científica, a gente consegue alcançar que todos aqui estamos fazendo pesquisas e construindo coisas que vão acessar pesquisadores e a comunidade científica de uma maneira muito bacana. Mas e a questão social, né? Como nós conseguimos alcançar políticos e pessoas que são modificadores dessas questões sociais de forma propriamente dita. E aí o senhor mencionou um outro nome que eu iria falar, que é Paulo Freire, que é ele e Josué de Castro são grandes pensadores e movimentadores, né, sociais. E aí eu fico me questionando, com o passar do tempo, né, essa evolução do tempo e tudo mais, como o senhor enxerga a relação dos pesquisadores e das pessoas, como elas têm se posicionado em relação a essa ciência aberta, essa parte da ciência e a transparência social.